Se esse vídeo aqui fosse um vídeo pós-vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro, vocês podem ter certeza que eu iria começar qualquer análise que fosse separando o resultado do desempenho. O Fluminense, ele tivesse obtido essa vitória, teria conseguido os 3 pontos. Apesar de ter feito durante o jogo muito para não conquistá-los. O desempenho muito ruim, quase que o jogo inteiro. E não só sobre qualidade técnica, mas também muito sobre qualidade técnica. Mas infelizmente eu tenho que abrir este vídeo após um empate contra o moribundo lanterna do Campeonato Brasileiro. Um time que luta, briga, jogando em casa, diante do seu torcedor, buscando a vitória, dentro das suas limitações. Eu sabia que eles não iriam entrar em campo derrotados, mas é um time quase rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense conseguiu, diante dessa equipe, levar um gol no finalzinho do jogo, um gol que custa 2 pontos importantíssimos, um gol que pega esses 2 pontos, rasga, joga na lixeira, 2 pontos irrecuperáveis dentro do campeonato. Mais 2. Até quando a gente vai continuar levando esse tipo de gol? Ou gols? Até quando o Fluminense vai passar a sensação para o torcedor de que escolhe aqueles jogos que quer dar o seu máximo, dar a sua intensidade máxima, ter foco do início ao fim, controle, jogando para cima, com coragem, para aqueles jogos que, assim como foi aqui na Ilha do Retiro, entra em campo parecendo desinteressado, parecendo que está aqui para jogar por jogar, se der certo, beleza, se não der também está tudo bem, faz parte. Uma equipe que desde o início, e estava muito evidente isso, um time desconcentrado. E para sorte ainda, e ainda deram sorte que pegaram uma equipe fraca, uma equipe muito limitada, não por acaso está nessa situação. Senão, certamente teria perdido o jogo, pelo que apresentou ou deixou de apresentar aqui na Ilha do Retiro. Mas veja bem, o nível técnico do adversário é tão baixo que mesmo assim o Fluminense teve nas mãos o jogo em 2 oportunidades e desperdiçou a chance. Não que o Fluminense não merecesse os 3 pontos se tivesse conquistado, porque apesar de tudo isso, de um desempenho coletivo fraco e de um desempenho individual de quase todos os jogadores, assim, abaixo da crítica, apesar disso o Fluminense criou as melhores oportunidades. O Fluminense teve um gol anulado, numa falta que é até discutível a questão de ser um segundo lance, porque o Canóbio já tinha finalizado. Teve a bola na trave do próprio Canóbio. O gol marcado depois de uma bonita jogada, né? O gol do Acosta, que começa pela esquerda, vai acabar pela direita. O pênalti, bem marcado. Eu vou falar do Klaus, vou falar daqui a pouco. Não vou entrar no mérito de arbitragem agora, não. Então, assim, mesmo com tudo isso, o Fluminense criou as chances, esteve à frente do placar e não conseguiu segurar. De novo, levando um gol absolutamente inacreditável. Os 2 gols, se a gente pegar, parece filme repetido, né? Figurinha repetida. Quantas e quantas vezes a gente parou para falar isso? O primeiro gol, vem o jogador do Sport costurando por dentro, tem ali Hércules, Martinelli, acho que Samuel Xavier estava ali perto, todo mundo marcando com o olho. E o Fluminense fez isso, não fez só naquele momento ali, fez isso em vários momentos do jogo. O Sport não aproveitou porque é fraco. Então os caras vêm por dentro, fazem uma tabela, o Ignacio parecendo um bonecão do posto ali, e o Lucas Lima entra para fazer o gol. O segundo gol é ainda pior. De novo, no final do jogo, o senhor Soteldo, que entra mais uma vez para nada, não evita o cruzamento, a bola depois vem na área e fica todo mundo olhando. O Ignacio, completamente perdido no meio do caminho, sobe, supostamente marcando a bola, nem a bola conseguiu marcar, não tira. O Samuel Xavier, que está colado no Lucas Cândido, sai, deixa o jogador sozinho e os caras vão lá e empatam o jogo. Eu vou falar sobre o impedimento ainda. O meu ponto principal aqui
é a postura que o Fluminense tem em determinadas partidas, que fica muito difícil passar confiança pro torcedor. Porque a gente fala, pô, cara, vamos chegar, vamos lotar o Maracanã, fazer uma grande festa. Só que o torcedor tem dificuldade, às vezes, de acreditar e de confiar nesse time por jogos como esse daqui. Exatamente por gols, como levou aqui, e levou em tantos e tantos outros jogos no mesmo Campeonato Brasileiro. Levou contra o Lanús 2 gols que não existe levar. E levou e por isso foi eliminado. Então isso quebra a confiança com o torcedor, na minha opinião. Acho que passa essa sensação. Aí chega contra o Atlético no sábado para fazer um puta jogo, um grande jogo, ganhar 3 pontos e aí, vamos lá, vamos acreditar. Não estou dizendo que não tem que acreditar, eu mesmo acredito, e realmente acredito. Porque quando os caras jogam, eles querem jogar, as coisas acontecem. Agora, quando não quer, meu amigo, assim, a atuação no Fluminense aqui na Ilha do Retiro foi um negócio de alguns jogadores. O Serna hoje aqui foi, assim, uma das piores atuações dele com a camisa do Fluminense, e ainda assim ele deu uma assistência. E fez a jogada do gol que acabou comandando no gol do Martinelli, o gol anulado. Ainda assim ele fez. Mas, cara, foi uma atuação de nível técnico baixíssimo. O Fluminense foi um jogo sofrível hoje, na maior parte do tempo. Né? O ataque não foi muito mal, mas um jogador foi muito bem. A Costa, de novo. É o único jogador que entrou em campo querendo o jogo, do início ao fim. Brigando, lutando, aparecendo, dando opção. O tempo todo a Costa entrou para tentar fazer alguma coisa. E foi, de maneira muito justa, saiu daqui com o gol. Muito justa. Mas o restante não acompanhou. Cano até colocou uma bola na trave hoje novamente, poderia ter feito gol. Mas, de novo, uma atuação com muitos erros. Umas viradas de bola, aquelas viradas de bola maluca que ele tem, pega, do nada, vira, atravessa uma bola. Uma ou outra vai acertar, mas algumas são sem necessidade. Foi mais uma atuação, para mim, fraca dele no geral, apesar de ter participado daquele lance. Canóbio hoje também não foi bem, o Serna foi muito pior, mas não foi bem. Martinelli e Hércules hoje não foram nem sombra daqueles jogadores do Clássico, jogadores que não marcaram bem hoje e na fase ofensiva contribuíram um pouco ou quase nada, quase não apareceram, e por isso também o Fluminense sofreu muito ofensivamente. Os laterais nem se fala. Guga e René praticamente não apoiaram. O René até apoiou um pouquinho no segundo tempo, inclusive o gol da Costa começa com o René do lado esquerdo. Mas o Guga apoiando a um 0 à esquerda totalmente. Então o Fluminense ficou sem peso na hora de atacar. Essa é a realidade. Para mim foi uma grande diferença de um jogo para o outro. E a zaga, enfim, desse jeito que eu coloquei, apesar de que o Freitas nem fez um jogo ruim no geral. Mas o Ignacio participou de 2 gols de maneira decisiva, apesar de que ele sofre o pênalti por méritos próprios, antecipa a jogada, depois vai lá e sofre o pênalti. E aí eu vou falar de 2 jogadores que entraram, e entraram bem. Lima, de novo, entrou bem, quase fez um golaço, poderia ter matado o jogo ali. E o John Kennedy, finalmente, dá para dizer que o John Kennedy entrou bem em um jogo. Não só pelo gol de pênalti, que ele teve personalidade, até quase perdeu, mas fez. Mas porque ele realmente entrou bem, participando das jogadas, dando sequência. É a primeira partida em muito tempo o John Kennedy, e aí chama a atenção. Ele entra bem. Zubeldia, em vez de colocar o Everaldo, colocou o John Kennedy. Já é uma mudança de opção que ele faz. Né? Passa o John Kennedy à frente. Então, e entrou o Soteldo também. Aí, meu amigo. É um jogador que, infelizmente, não acrescenta nada defensivamente ao time. Não é um jogador que vai entrar, vai te estragar a raça, taticamente vai te ajudar, vai dar a vida, vai impedir o cruzamento como ele deveria ter, que ele poderia ter impedido. Vai, sabe, na frente não resolve absolutamente nada e continua ganhando chance. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando isso vai durar. O Zubeldia, ele explicou porque outro ponto de discussão foi a saída do Samuel Xavier para a entrada do Guga. Ele explicou por que ele tirou o Samuel Xavier e, além de ter justificado ali outras escolhas que ele fez, vou trazer esse trechinho aqui da coletiva para vocês. Na sequência, vou falar aqui sobre a arbitragem. No, ese Samuel viene de jugar 2 partidos seguidos luego de su lesión, entonces la idea es no acumularlo de minutos, sino que pueda estar bien para el siguiente partido y hoy darle minutos a Guga. O sea, corre riesgo ya el tercer partido, él viniendo de lesión, corre riesgo a volverlo a lesionar a Guga.
Entonces, cuando uno viene de una lesión, entonces lo ideal es poner los 2 juegos seguidos o ponerlo intercalado, un juego sí, uno no, hasta que ella se encuentre bien, ¿no? Por eso el aporte de Guga e preservamos um pouquinho a Samuel. Bom, escolhas físicas, assim, opção física, eu falei, ele vem de lesão, já fez 2 jogos de muita intensidade. É um jogador que volta e meia tem um problema, então era normal, natural. Isso eu sou a favor. Não é tirar 3, 4 jogadores. Tirou um jogador porque precisava. Ok, beleza. Vamos em frente. Às vezes será necessário, não tem muito o que fazer. E o Zubeldia, enfim, muito pouco tempo ainda. Ele vai ter que, acho que até a data FIFA, é um prazo mínimo que a gente tem que dar para ele conhecer um pouco mais o grupo, tirar suas próprias conclusões e a gente poder observar um pouquinho mais do trabalho dele. Hoje, eu divido a responsabilidade. Ele acerta na escalação, acho que demorou um pouco, talvez, a tirar um dos volantes que estavam muito cansados e não estavam bem. A mexida do Lima e do John Kennedy foram boas, ajudaram, apesar de não ter sido suficiente, mas continua insistindo com o Soteldo. Agora, a postura do time de ficar olhando, de marcar com o olho, da baixa intensidade, da falta de atitude em algumas situações, aí não dá para culpar só o técnico. Assim como já era com o Renato, quando ele mesmo falava que faltava atenção, faltava poder de decisão. E aí? Mas até quando vai faltar? Enfim, uma competição já foi. E aí, só para finalizar, vou falar de arbitragem, vou colocar na tela o lance que gerou muita discussão. Primeiro, assim, o gol anulado do Fluminense, foi bem anulado. Mas o Klaus está na frente da jogada, de frente para a jogada. E ele não deu a falta. Primeiro erro grosseiro. Depois, o segundo lance, o lance do pênalti do Fluminense. Ele está em cima da jogada. Não dar aquele pênalti no campo é um negócio inacreditável, bizarro. Salvo pelo VAR nas 2 ocasiões. E aí o lance do impedimento, que é o lance que está sendo mais debatido. O Fluminense foi roubado, foi prejudicado de novo. Vamos lá. É aquela história. Um lance muito ajustado. A gente vai confiar na tecnologia? Não vai? E na dúvida parece que é sempre contra o Fluminense. Enfim. E aí o que no vestiário o Fluminense estava reclamando? É uma informação. O Gabriel Amaral lá embaixo ouviu. Teve jogador do Fluminense que escutou o Ramon, que é o jogador que está na frente do Lucas Cândido, que supostamente teria desviado a bola com as costas. E isso deixaria o jogador em impedimento. E o jogador do Fluminense ouviu ele admitindo que bateu nas costas dele. É um desvio, isso aconteceu, muito sutil. Não dá para ter certeza, pela imagem não dá para ter certeza, mas jogadores do Fluminense disseram que sim, ele admitiu. Enfim, a linha traçada, estou colocando na tela para vocês aí, a linha traçada, parece que está traçada no braço do Freitas, né? Não parece que está no ombro. O frame, a imagem, parece muito que o Lucas Cândido está impedido. Mas, enfim, essa linha, essas marcações, ajusta para lá, ajusta para cá, a gente no fim das contas sempre vai ficar na dúvida. E, enfim, para não ficar choramingando em relação à arbitragem, o Fluminense, ele, se tivesse vencido, ele teria merecido vencer. Mas ele fez de tudo e a atuação do Fluminense do início ao fim, ela justificou o gol de empate que levou. Daria para dizer que foi um castigo merecido por ter jogado tão mal, por ter ficado 2 vezes à frente do placar e não ter conseguido segurar o lanterna do campeonato. Quem está brigando por Libertadores, quem sonha com Libertadores, quem está pensando lá, olhando para cima da tabela, não pode, infelizmente, a essa altura do campeonato, não pode negociar pontos contra o Sport, seja dentro ou fora de casa. Mas aconteceu. Mais um resultado decepcionante, frustrante, porque eram 3 pontos que a gente esperava ganhar, que deveria ganhar e que lá na frente podem fazer muita falta. Chove de novo na Ilha do Retiro, chove no Recife todos os dias. E agora é olhar para frente e pensar no jogo contra o Atlético Mineiro. Valeu, pessoal. Deixem o like, tá? Se você puder, seu like, seu comentário, se inscreva no canal, conto com vocês, estamos juntos e a gente volta ao longo do dia com mais informações.